É, vascaíno. Hoje não tem jeito, hein? Ó, martelo batido e secador ligado. É, meus amigos, vamos secar aí o Londrina nesta noite. Vamos falar muito aí sobre a reapresentação dos atletas do Vasco da Gama e vamos falar aí sobre a situação de reforços aí e a situação difícil que Jorge Salgado barra 777 Partners deixou o Vasco aí neste restante de campeonato. E Josh Wand, hein? Josh Wand, na hora de comprar o Vasco, era o Tigrão. Depois que comprou o Vasco, é a Tchutchuca americana. Vocês vão entender aqui. E vamos falar mais sobre aquela situação do Levin ser o CEO aí da SAF, certo? Então, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E a gente vai começar falando aqui sobre as categorias de base do Vasco. O Vasco está com muita dificuldade aí de renovar o contrato do menino Ryan. Isto mesmo, o Vasco fez uma proposta, mas com muita dificuldade aí. Será que o Vasco vai ter que ceder aí 30% dos direitos econômicos dessa promessa, dessa pérola aí, para que possa renovar, como foi o caso do Andrei Santos? No caso do Andrei Santos lá, o Vasco tinha 100%, cedeu 30%, sabe-se lá para quem, dizem que é para o jogador, para ter a renovação. Bom, 31ª rodada, hoje, ó, não tem jeito, gente, é secar o Londrina. E é o seguinte, muitas pessoas estão me perguntando, Laureano, se o Londrina vencer esse jogo, ele fica com 48 pontos, assim como o Vasco da Gama, mas é aquilo, só passa o Vasco da Gama se porventura golear a Ponte Preta, algo que não vai acontecer, porque o Londrina teria que fazer aí 5 gols aí para tirar essa diferença com relação ao Vasco da Gama. E hoje foi dia de reapresentação lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco já se prepara para o jogo contra a equipe do Londrina. Vai ter uma semana cheia aí, mais uma para poder treinar. E mudanças não estão descartadas aí no time do Jorginho. Jorginho pode fazer substituições, inclusive pode acontecer o retorno aí do Edmar na lateral esquerda. Isto porque o Paulo Vitor foi substituído na última rodada, no intervalo, no jogo contra o Cruzeiro, e o Andrei não vai atuar porque tomou o 3º cartão amarelo. Bom, meus amigos, situação que a galera gosta, né? É o nosso momento aqui, Mário Coelho. Ó, sabe o que é isso? É a cartada final. É hora da gente bater o martelo. O seguinte, hoje a gente tomou conhecimento, através do jornalista Jorge Nicola, que Jorge Jesus estaria disposto a treinar o Vasco da Gama. Ah, Jorge Nicola, para de fanfarragem. Torcedor do Vasco, não caia nessa situação. Isso é uma pouca vergonha, é uma comédia. Hoje a gente toma conhecimento também, gente, como que pode? É umas coisas que não dá para a gente entender muito bem. Com o aval da 777 Partners, né? Esse scout maravilhoso, né? Porra, Vasco estaria interessado na contratação do goleiro Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. Aí, porra, fui ver aqui o relatório do jogador revelado na base
do Galo, Matheus Ribeiro, não atuou nenhuma partida nesta temporada. O jogador tem 23 anos e entrou em campo apenas 3 partidas pelo Clube Mineiro, todas no ano passado. É isso aí, cara. Ah, gente, é com o aval da 777 Partes. Ou seja, Josh Wand, na hora de comprar, ele era o Tigrão. Josh Wand, na hora de comprar, ele era o Tigrão. Agora que Josh Wand aí comprou, é a Tchutchuquinha. Tchutchuquinha americana Josh Wand. Isto porque Josh Wand aí, ele tá preocupado com nada. Agora o Vasco já é dele. Agora tá tudo certo, né? Reforço de peso, cadê? Milhões entrando, cadê? E ninguém vê, certo? E sobre aquela situação envolvendo aí o Leven Cerciou. A verdade é que eles estão perdidos. Colocaram um camarada lá que não tem a mínima condição para administrar rigorosamente nada no Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. E o que acontece? A gente fica naquela expectativa, né, deles fazerem alguma coisa. Mas essa gente que era autossuficiente lá atrás, realmente, viu, seu Fábio Azevedo, procuraram o Leven sim para ele fazer alguma coisa, certo? Eu já dei um conselho, parceiro, deixa esses caras se virar. Deixa se virar, porque são autossuficientes, são arrogantes ao ponto de dizer que tudo iria mudar. Prometeram aí dinheiro pra caramba, milionário, playboy. Meu, que coisa feia esse Josh Wand tá fazendo aí no Vasco, com a anuência do Jorge Salgado, que tem 30% aí nessa situação aí da SAF do Vasco. Sabe o que me resta e o que te resta? Acender uma velhinha hoje e ficar assim, ó. Com o secador ligado. Essa é a verdade, pessoal. Sabe o que é isso? Isso aqui, o secador, é um gesto de protesto para dizer para você, torcedor do Vasco, o apequenamento institucional que está acontecendo com o nosso clube, e o nosso rival está aí, ó. Duas finais, uma de Copa do Brasil, outra de Libertadores, e a gente está aqui fazendo papelão, secando. Bom, tem gente que está feliz com Josh Wand e Barra Salgado, né? Essa SAF aí, deluxe, né? Com Paulo Brax. É isso aí, cara. Não é mole não, cara. Então, essas notícias aí, torcedor do Vasco. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.